Abram suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, nós vamos ler o capítulo 13 e o capítulo 14 todo. Amém? Vamos lá? Quem tem a NVI, me acompanhe. Ou quem não trouxe Bíblia, acompanhe ele no Data Show. Vamos lá. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram a situação, que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gad e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto, e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Saul: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele, eram cerca de 600. Saul e seu filho Jonatas, acompanhados de seus soldados, ficaram em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam acampados em Micmas. Uma tropa de ataque saiu do acampamento filisteu em 3 divisões. Uma foi em direção a Ofra, nos arredores de Sual, outra para Bet-Oron, e o terceiro para a região fronteiriça, de onde se avista o vale de Ziboim, diante do deserto. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de ouro, de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. Aconteceu que um destacamento filisteu foi para o desfiladeiro de Micmas. Certo dia,
Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso ao seu pai. Saul estava debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabod, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao desfiladeiro filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e outro Sené. Havia um penhasco ao norte, na direção de Miquimás, e outro ao sul, na direção de Geba. E Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, e eu irei contigo. Jonatas disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados, e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí, até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disserem: subam até aqui, subiremos, pois esse será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: siga-me. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás dele. Jonatas começou a derrubá-los, e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área da terra. Então caiu terror sobre todo o exército, tanto sobre os que estavam no acampamento e no campo, como sobre os que estavam nos destacamentos e até mesmo nas tropas de ataque. O chão tremeu e houve um pânico terrível. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram o exército filisteu se dispersando, correndo em todas as direções. Então Saul disse a seus soldados: contem os soldados e vejam quem está faltando. Quando o fizeram, viram que Jonatas e seu escudeiro não estavam presentes. Saul ordenou a Aías: traga a arca de Deus. Naquele tempo estava com os israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento filisteu ia crescendo cada vez mais. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa trazer a arca. Então Saul e todos os soldados se reuniram e foram para a batalha. Encontraram os filisteus em total confusão, ferindo uns aos outros com suas espadas. Alguns hebreus que antes estavam do lado dos filisteus e que com eles tinham ido ao acampamento filisteu, passaram para o lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Quando todos os israelitas que haviam se escondido nos montes de Efraim ouviram que os filisteus batiam em retirada, também entraram na batalha, perseguindo-os. Assim, o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, e a batalha se espalhou para além de Bet-Aven. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus Santo, nós te entronizamos em nossos corações mais uma vez. Mais uma vez nós nos prostramos em reverência à tua palavra e clamamos que o teu Espírito fale com cada um de nós. Que o teu Espírito venha sobre nós e traga sobre nós entendimento, luz e iluminação. Nos ensine por meio da tua palavra, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Extrair lições do Antigo Testamento é um desafio para qualquer um, né? Porque os contextos que o Antigo Testamento foi escrito são contextos tribais
e estão muito ligados a questões ligadas a questões políticas, culturais, do momento em que Israel estava vivendo naquele deserto e toda a sua nação encontrando o seu lugar em meio a outras nações pagãs. Então, quando você lê questões ligadas ao Antigo Testamento, você vai ver um povo que mata, né? Um povo que traz, de alguma forma, juízo sobre os outros povos, e Deus os usa para isso. Então, você vê questões acontecendo ali que a gente fica assustado, né? Uma vez que a gente nasceu dentro de um contexto cristão e a gente abomina o assassinato e outras coisas mais, no contexto em que Israel está inserido, a guerra era algo que todas as nações estavam sujeitas, não tinha como, né? E ninguém vai para uma guerra para fazer cócegas nas pessoas, né? Ninguém vai para uma guerra para matar o cara com cócegas, né? Se você vai para uma guerra nos dias de hoje, mesmo como cristão, você é obrigado, né? E sempre foi uma questão muito complicada dentro da igreja, esse posicionamento quanto à guerra, né? Cristãos podem ir para a guerra ou não? Como é que fica isso? Se o nosso país é invadido por nações, nós como cristãos devemos defender nosso país, nossas esposas, nossos filhos, nossa nação? Então é uma questão polêmica, né, que envolve uma discussão que percorre todo o cristianismo, mas não percorria em questões éticas o conceito do Antigo Testamento. Então, olhando para o Antigo Testamento, se eu vejo uma nação que Deus, junto com ela, vai para a guerra e mata com ela, e usando ela muitas vezes no Antigo Testamento, Deus não muda. Ok? Deus não muda. Deus ainda é o mesmo Deus que está aqui hoje. Então, cristãos, quando vão para uma guerra, sejam quais forem os motivos, em nome do seu país, ele deve defender a sua bandeira. Infelizmente, né, nós não queremos ir para uma guerra. Mas não há uma questão bíblica assim que diga não possa. Ok? Nós vamos ter que olhar para o Antigo Testamento e ver que Deus está se contradizendo. Então, uma vez que Deus usou Israel por meio da guerra, no Novo Testamento, nós não temos mais uma nação cristã, propriamente uma bandeira que a gente possa dizer, essa é a bandeira de toda a fé cristã. Pelo contrário, né? Todos nós hoje presenciamos a fé cristã em todos os países. Então, o reino de Deus ele está inserido em todos os cantos desse planeta. Ou seja, numa guerra, bem provavelmente cristãos enfrentarão outros cristãos, junto com tudo isso, gente que não é, e você mata, você se defende, e por aí vai, né? A questão é que aí é a soberania de Deus que está em questão, né? Porque todo mundo vai orar, Deus, permita-me sair vivo dessa, né? E do outro lado também pessoas estão orando, Deus, deixa eu sair vivo dessa. Aí Deus julga então quem morre e quem não morre, né? Certo? Eu, se ir para uma guerra, estou ferrado, né? Porque esconder essa cabeça atrás de uma árvore vai ser muito difícil. É o nariz, algum lugar, quando teve essa chuva de granizo, quase eu falei granito. Mas uma chuva de granito ia ser massa, né? Acabava o mundo. Teve uma chuva de granizo lá em casa, lá que caiu umas desse tamanho, as pedrinhas que caíram, né? Falei, ainda bem que eu estava na rua, né? Porque o rude para acertar é difícil, agora eu para acertar é facinho, né? O rude com o tamanho dele é difícil acertar, mas eu é fácil. Então, olhando para isso, é difícil a gente extrair uma lição de dentro dessas histórias ligadas à guerra, né? Mas eu queria, pelo menos, olhar para algumas coisas desse texto e trazer para a reflexão na minha vida e na tua vida nessa noite. Ok? Então, nós temos lá dentro do contexto um exército inimigo incontável, o texto fala que era um exército como areia, certo? Contra um outro exército israelense de 600 homens. Haviam 3.000 carros do lado dos filisteus, além de todos os soldados, e do outro lado, 600 homens. A maioria do povo
já tinha se escondido em cavernas. A Bíblia fala que uma outra parte do povo e do exército já tinham fugido para outras cidades. E os que tinham permanecido estavam tremendo igual vara verde. Estavam com muito medo diante do poderoso exército filisteu que estava ali. A questão do medo é uma coisa interessante, né? Eu dei uma olhadinha no medo, a palavra medo no dicionário online. Então diz lá assim, no latim, metus. Estado emocional resultante da consciência de perigo ou de ameaça reais, hipotéticas ou imaginários. Pode ser chamado também de fobia, pavor, terror. Segundo, medo é ausência de coragem. Exemplo, medo de atravessar uma ponte, né? Tem gente que tem medo de lagartixa, né? O Bob está aí? Não? Tem mulher que tem medo de borboleta, barata. Não? Um dia apareceu uma barata lá na minha cozinha, lá em casa. Eu não estava em casa, estava só a Cátia e o Gabriel. Daí a Cátia começou a gritar lá, uma barata, uma barata. O Gabriel veio correndo assim, ô mãe, vira homem, mãe. Vira homem, mãe, mata essa barata aí. Aí ela teve coragem lá e promoveu a baratinha para o céu das baratinhas. Receio, temor, que é diferente de destemor e intrepidez. Outra questão, no ponto 3, preocupação com um determinado fato ou com determinada possibilidade, né? Então, por exemplo, eu com as minhas hipocondrias, né, sou meio hipocondríaco, qualquer dorzinha do lado esquerdo do peito aqui eu já acho que é ataque cardíaco que vai me dar. Qualquer dorzinha aqui embaixo, aqui, do lado direito, eu já acho que é uma apendicite, né? Então, qualquer coisa me traz pânico. E, por último, o mais popular, que é alma do outro mundo, né? Medo de fantasmas, né? Quem tem medo de fantasma que levanta a mão? Ninguém tem medo de fantasma? Todo mundo aqui é macho mesmo, então. Quem tem medo, então, deixa eu ver, de espíritos? Qual que é a diferença, seus bugre? Não é na mesma? Quem tem medo do Satanás aqui? Quem tem medo de Deus aí? Olha, se eu fosse vocês, eu tinha. Então, medo. Quando a gente sente medo, a gente sente uma coisa muito estranha, né? Algo assim que alguns não conseguem superá-lo e são dominados por ele, e alguns precisam do medo até por uma questão de defesa, né? A falta de medo muitas vezes pode nos trazer malefícios. Então é bom ter medo de certas coisas reais, né? Agora, quando eu olho para a vida de Jonatas, eu fico impressionado com a ausência de medo na vida desse homem. Medo parecia não fazer parte do psique desse homem. Pelo menos quando a gente lê aqui as histórias aqui, cara, esse cara não podia ter medo. Havia alguma coisa nesse cara, nesse homem, que nos desafia. Além do exército inimigo ser muito numeroso, o texto fala uma coisa bem interessante assim, que só haviam 2 espadas em todo o exército israelense. Então tinham 600 homens, mas em questão de armamento só haviam 2 espadas, que era a espada de Saul e a espada de Jonatas. Daí eu fico pensando, o que esses caras estão fazendo lá ainda esperando, né? Fosse eu, já tinha atravessado o deserto né? Já tinha atravessado o deserto correndo. Aí você olha e você percebe assim, por que esse povo estava escondido em cavernas? Obviamente estaria escondido em cavernas. Obviamente teriam fugido para outras cidades. E obviamente o exército que permaneceu de 600 homens estariam tremendo que nem a vara verde. Porque eles não tinham com o que se defender. Eles não tinham como ir para essa guerra. Apenas Jonatas e Saul tinham algum tipo de armamento. Então, 600 homens, 2 espadas,
contra um exército incalculável de filisteus armados até os dentes. Então, olhando para esse contexto, vocês veem que a coisa é numa dimensão meio que quase mitológica, né? Quase que absurda. A gente acreditar até no texto, né? Não, isso aqui deve ser uma exigência de fé que está além da possibilidade, quando a gente olha para isso. Mas como nós, como cristãos, acreditamos na Bíblia, e acreditamos que isso daqui é realmente o que está dizendo, né? Porque tem um movimento hoje dentro da própria igreja, onde tudo aquilo que exige fé demais, aí a gente tem que descartar da Bíblia. Não, é impossível, não pode ter sido isso. Aqui foi uma coisinha, uma exceção de linguiça, algo assim. Né? Então eu quero falar sobre 9 coisas. Geralmente todo um bom presbiteriano fala sobre 3 pontos, né? Eu vou triplicar isso. Ok? 6 coisas. O que a gente aprende com a coragem e a fé de Jonatas? Primeira coisa, que ele confiava em Deus e não em números. Amém? Então repita comigo. Ele confiava em Deus e não em números. Amém? Todo mundo tremendo e Jonatas lá, ó. Quantos são aí? Não dá nem para contar, Jonatas. Não dá nada. Não dá nada. Não tem problema. Jonas não estava nem aí com os números. Porque ele sabia o Deus que ele tinha na vida dele. Estava lá. Nada abalou ele nesse quesito. Estava lá. Bom, o meu Deus, com 600, com ninguém, ou com um exército numeroso, está na mesma. Que ele é Deus. Então ele confiava em Deus e não em números. Às vezes eu fico pensando, sabe, quanto a gente deposita a nossa confiança em Deus e o quanto a gente deposita a nossa confiança nas coisas que nós temos. Daí quando as coisas... Me perdi aqui, vamos lá. Então a primeira coisa, que ele confiava em Deus e não em números. O segundo ponto é que ele não temia o impossível. Ok? Jonatas não temia o impossível. Porque para nós aquilo era impossível. Eu tenho certeza que todos nós, se nós estivéssemos lá naquele momento, era bem pouco provável que a gente olharia para aquilo com alguma possibilidade. Olha, eu creio que a fé de Jonatas, ela ultrapassa os limites de tudo aquilo que foi concebível no Antigo Testamento. Porque eu acho que ninguém em todo o Antigo Testamento teve uma fé com essa dimensão. Com a dimensão em que Jonatas teve. De olhar para uma multidão de exército numerosa e olhar para aquilo e acreditar na possibilidade de vencer. Sabe quantas vezes a gente coloca na nossa vida coisas tão pequenas, maiores do que o nosso Deus? A gente torna as coisas da nossa vida muito maiores do que Deus porque a gente não crê no impossível. Que o Deus que nós temos é o Deus do impossível, que é capaz mesmo de fazer algo muito maior do que aquilo que a gente pensa, calcula, imagina, ou até mesmo sonha. Amém? Então repita comigo. Ele não temia o impossível. Amém? Não tema o impossível. Não tema. É possível se você crê. Tudo é possível ao que crê. A terceira coisa que a gente aprende com ele é que ele preferia ter uma fé que morre no campo de batalha do que uma fé que se esconde em cavernas ou se coloca em fuga. Amém? Então repita comigo. Ele preferia ter uma fé que morre no campo de batalha do que uma fé que se esconde em cavernas ou se coloca em fuga. Amém? E aí, quando se trata de mim e de você, que tipo de fé que se demonstra na nossa vida? É uma fé onde a gente prefere se esconder na caverna? A gente prefere fugir para o outro lado? Ou é essa fé que prefere morrer no campo de batalha, lutando até o fim? Porque essa é a fé que Jonatas demonstrava em sua vida e é a fé que a Bíblia exige de cada um de nós. Essa fé que encara, não é essa fé que foge, mas essa fé que vai para a luta, vai para a guerra, porque tem Deus do seu lado.
Amém? Amém? Jonatas era assim: se é para morrer, eu vou morrer no campo de batalha. Mas não morrerei em cavernas, me escondendo, fugindo dos meus problemas, fugindo das minhas dificuldades, fugindo dos meus inimigos. Quantas vezes a gente prefere fugir dos nossos inimigos, né? Fugir das nossas lutas. Às vezes é preferível a gente encarar um divórcio do que a gente encarar o desafio de lutar pelo casamento. Não é verdade? Falando em casamento, estão aqui os novos senhor Eldri e senhora Gabi. Fiquem em pé aqui para a gente aplaudir vocês. Vai. Bem-vindo à alegria. Pode sentar. Bem-vindo à alegria da vida. Depende, né? Ou não, claro. Depende do marido abençoado que você casar, você está ferrado, minha filha. Amém? Quer dizer, essa parte não, tá? É amém para o primeiro lá. Então, o Jonatas preferiria morrer no campo de batalha do que morrer escondido, fugindo. Amém? Que Deus encontre na minha vida e na tua vida, quando Jesus abrir esses céus aí, ou quando a morte nos encontrar, ela nos encontre no campo de batalha, mas jamais fugindo da vida. Jamais fugindo. Porque se tem algo nesse mundo que vai investir contra você o tempo todo, são as fugas da vida, né? É preferível fugir do que encarar. A quarta coisa é que ele não se deixava estremecer. Do contrário, ele encarava seus inimigos de frente. Enquanto estava todo mundo tremendo, ele não tremia. Ele encarava. Ele não deixava se estremecer. Permanecia inabalável. Talvez essa questão do estremecer esteja muito coligado na minha vida e na tua vida com a percepção, com a dimensão da minha e da tua fé. Sabe quando você perde o emprego? Daí a tua fé é abalada? Tudo estremece? Ou quando vem uma doença e tudo estremece? Não é? Quando alguma coisa de errado acontece, a primeira coisa que é abalada, o que é? A fé. Jonatas não. Estava todo mundo abalado. O mundo estava desmoronando na cabeça dele. E ele estava lá. Sem tremer. Por que eu digo que ele estava sem tremer? Porque um homem que estivesse tremendo, como aqueles outros estavam, não teriam feito o feito que ele fez. Só um homem de coragem e que não tem medo é capaz de fazer aquilo que ele fez. O quinto ponto é que ele não vivia uma fé de reação e sim de proação. Ele não esperava seus inimigos virem a ele, ele se antecipava a eles. Você sabe o que é proação e reação? Tem muito a ver com aquilo que eu e você vivemos todos os dias na rua, por exemplo. O homem ativo e o homem proativo, o homem reativo, melhor dizendo, e o homem proativo é mais ou menos assim. O homem reativo no trânsito, alguém fecha ele buzina, corre atrás, fecha o carro, desce do carro e quer dar umas porradas no cara. Né? Esse é o homem reativo, ele reage à vida. Ele vive reagindo. Se alguém pisa no calo dele, ele reage. Esse é o reativo. O homem proativo é aquele que, antes de todas as coisas, nada o pega de surpresa. O cara fecha ele está no espírito. O cara fecha ele fala, Deus te abençoe. Igual eu. Ora. Amém? Cara, alguém pisa no calo dele, glória a Deus. Né? Enquanto todo mundo estava reagindo à situação, Jonatas faz uma loucura. Todo o exército esperando o momento para ser trucidado ali, Jonatas pega o seu escudeiro, ele sua espada, pega o escudeiro, falei, vamos lá. Vamos dar uma passeada aí. Vamos lá. Vamos até onde os filisteus estão. Agora uma coisa também é de admirar, que tinha 2 machos nessa história aqui.
Jonatas e o escudeiro dele. O resto era tudo bundão. Mas tinha 2 aqui que era macho. Quantos machos tem aqui dentro? Não levanta a mão. Não vem com migué pra cima de mim, não. Teve um que fez assim. Ele pega e ele vai. Ele não é um cara que está disposto a ficar esperando para a reação. Ele não. Ele proage. Onde é que está? Está lá o exército? Então vou lá. Já que é para morrer, vou morrer de uma vez. Se é para encarar esse inimigo, vamos encarar de uma vez. Eu não vou ficar aqui esperando eles virem até aqui. Vamos até lá. Vamos encarar o problema. Sabe, talvez a gente precise antecipar as coisas. Amém? Talvez você passe muito tempo da sua vida fugindo daquilo que é um problema na sua vida e tem que começar a encarar. Encarar seu pai, encarar sua mãe, encarar seu marido, encarar sua esposa, encarar seus filhos, encarar um amigo que talvez esteja aqui dentro, que você está com um problema sério, um irmão em Cristo, que você odeia até a unha do cabelo. Até a unha, e o cabelo, melhor dizendo. Faltou o E aí. Até a unha e o cabelo do cara você odeia. Não é? Não é? Vocês estão concentrados na unha e o cabelo, o resto já esqueceram, né? Deixa eu fazer uma pergunta para algumas pessoas aqui dentro. Eu sei que talvez isso não se encaixe para alguém. Talvez tenha alguém aqui dentro que você não consegue engolir. Você não gosta. Eu não gosto dessa pessoa. Contanto que não seja eu, sabe, deixa eu te dar um conselho. Primeira coisa, comece a orar por essa pessoa todos os dias. Comece a declarar assim que você ama essa pessoa. Mesmo que você odeie. Comece a orar para que Deus abençoe a vida dessa pessoa. Mesmo que você gostaria de orar por que descesse fogo do céu. Ore para que Deus realmente, sabe, derrame da sua graça na vida dele. Por mais que você gostaria mesmo que Deus lascasse juízo sobre a vida dessa pessoa. Comece mesmo a orar pela vida dessa pessoa. Sabe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a orar mesmo. Sabe? Comece a orar. Todos os dias. Por isso. E depois, peça perdão para essa pessoa. Pelo que você sente por ela. Peça mesmo. Sabe, chega um dia e fala assim, olha, eu quero pedir perdão porque eu odeio você. Estou brincando. Óbvio que não vai falar com essas palavras. Mas eu já ouvi isso. E já falei isso uma vez, eu vou falar. Uma amiga minha, a Sandy, ela chegou... Sandy não. Como é que é o nome dela? Não era Sandy. A Sandy. Esqueci o nome dela, me deu um branco agora. Mas era algo assim. Chegou na minha cara e falou assim, Pipe, queria falar um negócio pra você, né? E eu, todo sorridente, oi, pode falar. Ela, não vou com a tua cara. Queria dizer para você que eu não vou com a tua cara. Eu não gosto de você. Isso no meu tempo de igreja presbiteriana ainda. Eu me assustei, né? Porque eu sempre me achei o cara mais legal do mundo. E realmente eu descobri que tinha uma pessoa ali que não me engolia. Que não gostava de mim. E falou aquilo na minha lata. Falei, beleza. Mas eu vou orar por isso, ela falou, né? E ela começou a orar por isso. E depois ela se tornou uma grande amiga minha. Sexto, que ele também entendia que a dimensão de sua fé não era suficiente. Olha, ouça bem isso. Ele entendia que a dimensão de sua fé não era suficiente se Deus não fosse Senhor de seus planos. Ele só encara os inimigos quando Deus lhe responde sim. Deus não está em toda guerra que entramos, pois há certas guerras que entramos sem nunca perguntar para Ele se deveríamos ter entrado um dia. Ou seja, ele se antecipa, vai diante do exército de Israel, mas ele coloca uma proposta. Ele fala, olha Deus, nós vamos entender o seguinte. Se eles virem até nós, a gente sai correndo. Porque aí Deus não vai estar com a gente. Agora, se eles nos chamarem até eles, aí a gente vai. Porque aí a gente vai estar entendendo que Deus vai estar com a gente. Moral da história, que para a infelicidade deles, os caras chamam eles. Então, assim, a gente faz das nossas vidas algumas guerras
algumas lutas que nós nunca deveríamos ter entrado, porque a gente nunca consulta Deus. E quando a gente está no meio dessa guerra, se lascando até da unha do pé até o último fio de cabelo, melhor assim, né? Se lascando nessa guerra, a gente quer perguntar para Deus, a gente quer colocar Deus na parada daí. Deus, me socorra, me ajude. E tem momentos que Deus fala assim, se lasque. Agora sinta um pouquinho do gostinho, porque tem consequências na nossa vida. Agora tem guerra, que quando Deus fala, vai, aí você pode ir, que Ele vai encarar por você. Ele vai estar junto com você. Então na vida de Jonatas era isso. Ele era macho, era um homem de coragem, um homem de fé, mas era um homem também que não era burro. Ele não ia encarar pela sua própria força. Ele só encarava porque tinha um Deus, o qual ele cria, que deveria estar na frente, senão ele não ia. Ele estava indo, mas falou, olha Deus, eu só vou, mas quero que você esteja. Se for para você não estiver junto, eu não vou. Não vou. Então a gente viu, eu já vi nessa minha caminhada dentro da fé, muitos pastores que falaram assim, não, pela fé, a gente vai alugar um lugar ali que paga 30 mil reais de aluguel. Pela fé, a gente vai fazer isso. Nunca consultou Deus em nada. E vai lá e aluga o lugar por 30 mil reais. A arrecadação de dízimo da igreja dele é de 300 reais por mês. E ele quer pagar mas porque ele tem fé, entendeu? Daí ele vai lá, se enfia num aluguel, não consegue pagar, envergonha o nome de Deus, porque daí quem que não pagou? O evangélico, o crente que crê na Bíblia, que crê em Deus, foi lá e não pagou aluguel. E perderam o barracão e todo mundo, né? Ou então, você ganha milão, mas pela fé, em nome de Jesus, você faz uma conta de 5 mil reais por mês. Aleluia! Amém? Amém? Aí, toma posse aí, irmão. Amém? Conhece gente assim? Que ganha quentão e gasta milão? Então assim, vai para a guerra, mas consulte, sabe? Não encare inimigos que Deus não mandou você encarar. O sétimo é que ele estava disposto a escalar penhascos com as mãos e os pés para encarar seus inimigos. Jonatas chega lá, a Bíblia fala que havia um penhasco. E o exército de filisteu estava em cima desse penhasco. Então você imagina, esse cara estava ali, ele, o escudeiro dele, com uma única espada para encarar todo um exército, e ele ainda assim tinha um penhasco para escalar. Esse cara era macho, cara, todas as palavras. Vai lá, unha nas rochas ali, ó, começa a escalar. Pés, vai subindo, rocha por rocha, chega lá em cima, mata 20 filisteus, e os outros, ó, se mandam. A atitude desse homem faz um exército incalculável, muito mais poderoso do que ele, sem dúvida, estremecer, baterem em retirada, viverem o caos do medo e da confusão por causa da coragem de um único homem e o seu Deus. Ele olha assim para aquele penhasco e fala assim, não, eu tenho uma vitória, eu tenho uma luta, eu tenho um inimigo para enfrentar, e esse penhasco aqui não vai ser o que vai me impedir de chegar lá e vencer aquilo que tem para ser vencido. Né? A gente quer vencer inimigo como? Na piscina, tomando um solzinho, né? Um suquinho de laranja com espuminha, sabe? Comendo um peixinho, né? Assadinho, né? A gente quer assim. A gente quer encarar inimigos vivendo uma vida boa. Jonatas não. Jonatas olha para o penhasco e fala assim, tem esse penhasco ainda. Beleza, vamos lá. E o escudeiro junto com ele. Os dois homens encarando. Oitava coisa, que era a sua fé que deveria causar tremor neste mundo e não o contrário. Jonatas pensava com ele, é a minha fé no meu Deus que vai fazer esse mundo estremecer. Não é esse mundo que fará eu
a minha fé em meu Deus estremecer. Há uma diferença ou não há? Quando eu e você estamos caminhando nesse mundo, o que faz estremecer o quê? Porque eu vejo o tempo todo gente estremecendo por esse mundo, sendo estremecida por esse mundo que está aí fora. Quer ver uma coisa estremecer você? Toque nas suas finanças. Toque na sua saúde. Já começa. Mal de Parkinson. Jonatas não. Nada abalava ele. E por ele ser um homem inabalável, de uma fé inabalável, num Deus inabalável, aonde ele caminhava, o mundo estremecia. Eram os outros que tinham que estremecer, e não ele. Uma vez eu estava lá em Foz do Iguaçu com meus amigos punks, e tinha um cara chamado Metal, o nome dele. Ele era um metal no meio dos punks. E tinha uma menina que ela começou a fazer umas brincadeiras do copo lá no meio da galera lá, e a galera começou a ficar possessa. E eu estava desviado, né? Tinha frequentado a igreja até minha adolescência e depois fui para o mundo. Virei punk, estava no meio dos punks lá, e aí o que começou a acontecer? Por causa dessas brincadeiras do copo, os punks começaram a ficar possessos. Eu sabia que era possessão, porque por causa do evangelho na minha vida. Agora, os punks achavam que eram espíritos. Aí é o seguinte, segundo ela, tinha esse espírito que ficava se apossando desses demônios, era um ex-namorado dela que tinha morrido. Só que essa menina gostava de mim. Eu era irresistível, cara, precisava ver. Era complicado minha vida de solteiro. Mas daí, moral da história é que toda vez que esse espírito se apossava de um punk, esse punk queria dar porrada em mim. Porque era o ex-namorado dela que tinha ciúme de mim, segundo ela, né? E esse metal, ele andava sempre com uma faca. Ele até então nunca tinha ficado possesso, né? Os outros tinham ficado. Então os outros eram mais magrinhos que eu, então eu dava na porrada. Ou se expulsava demônio no soco, então não tinha problema, né? Aí um dia eu estava sentado e esse cara ficou possesso, ele veio em minha direção, tirou a faca e parou assim, um palmo do meu nariz, assim, o olho virado para trás lá, virando o zoinho, e falou bem assim para mim: eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu estava desviado, gente. Longe de Deus. Não me pergunte como, nem de que maneira. Por isso que eu creio na eleição. Deus me trouxe à memória um texto das Escrituras e eu olhei para ele e disse assim: maior é aquele que vive em mim do que você. Você não pode tocar na minha vida. Aquele cara caiu no chão, desacordou lá, e depois acordou sem nada. Amém? Amém? Sabe que quem que faz esse mundo estremecer? É a minha fé? É a tua fé? Ou é o mundo que faz eu e você estremecermos? Sabe que Deus que nós temos na nossa vida? Quando a gente invoca esse Deus, a gente ora e a gente fala que a gente confia nele, que ele é nossa proteção, que ele é o nosso provedor. Quando a gente declara essas palavras, né? Jeová Rafá, Rafael, o Deus que cura. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Jeová Jireh, Deus é o meu provedor. Amém? Amém? Fale comigo. Jeová Rafá, Deus
é a minha cura. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Jeová Jiré, Deus é o meu sustento. Amém? Essas declarações, esses nomes, não são nomes bonitinhos, só para ter. Esses nomes são a declaração de que tipo de Deus nós temos. No qual Deus nós estamos professando. Você estudar teologia, você descobre uma dimensão do conhecimento de Deus muito maravilhoso. Por isso que eu falo que seminário teológico não é para quem quer ser pastor. Seminário teológico é para quem quer conhecer, sabe? Se você não está sem nada para fazer na vida, é solteiro ainda, tem bastante tempo, sabe? Invista num seminário. Invista, sabe? Vai para um seminário. Tem seminário que para vocês não façam, sabe? Eu não vou citar nomes aqui para não expor denominações, né? Mas de preferência, faça um seminário interdenominacional, sabe? Faça um seminário, estude. Você vai ver quanta coisa que você vai aprender, cara. Sabe? Quanta ferramenta que você vai ter nas mãos. Eu estava discutindo com uma menina no Facebook, na verdade, orientando ela, e a moral da história é que o psiquiatra dela basicamente levou ela da fé para o ateísmo. Psiquiatra, eu acho interessante isso, né? Porque se você vai num consultório psiquiátrico e o psiquiatra fala de Jesus para você, fala que você tem que mudar comportamentos em alguns aspectos que, segundo eles, aí não são errados, de alguma forma, esse cara é processado e corre um sério risco de perder o diploma dele. Agora, professores, psiquiatras, psicólogos podem literalmente minar a fé das pessoas que nenhum tipo de punição acontece nesse país. Se eu fosse vocês, estivesse dentro da faculdade, um professor abrisse a boca para falar qualquer coisa de ateísmo, você levantava a mão. Eu levantava a mão e falei assim, olha, eu quero pedir para você, que aqui eu estou aqui para aprender coisas a respeito da matéria e não acerca de ateísmo. Se eu quero aprender acerca de religião e de não religião, eu vou fazer uma catequese ou vou para o Facebook, para algum lugar. Ok? Vou comprar um livro do Richard Dawkins. Qualquer coisa. Tá certo? Amém? Porque vocês são muito frouxos, na minha opinião. Sério mesmo, galera. Sério, vocês são muito bundão para a minha vida. Sério, se eu queria estar no lugar de vocês indo na faculdade, precisa ver o pau que eu ia comer dentro dessas faculdades, se eu estivesse lá. Queria ver. Abre a boca para falar alguma coisa acerca de... Espera aí, cara. Eu não estou interessado na sua opinião acerca de Deus. Eu não estou aqui para discutir acerca de Deus. Estou aqui para discutir essa matéria. Ok? Pega o teu ateísmo e guarda na sua particularidade, que é um problema teu. Não estou aqui para ouvir acerca dessas coisas. Porque os crentes vão para a faculdade... Deus o livre se alguém abrir a boca lá e falar de Deus. Se um professor abrir Jesus, alguma coisa. Esse cara perde o emprego no outro dia. Agora, esse monte de babaca ali pode falar mal de Deus, falar contra o cristianismo, falar de ateísmo o tempo todo. Dentro da PUC, né, que é uma organização católica, pode pintar e bordar. Todo mundo. Os bandos de mané não falam nada. Vocês são muito frouxos para a minha vida. Sério mesmo. Sério mesmo. Sabe, na hora assim, levanta o sovaco assim e fala... Pera aí, meu irmão. Que tem macho aqui, cara. Entendeu? Roda a baiana lá. Um dia um professorzão lá de geografia falou a respeito começou a falar a respeito de evolução na sala lá, que disso, né? Mas também, né, gente, também tem algumas pessoas que acreditam na Bíblia, né? Mas eu acho que não tem ninguém aqui que acredita. Não, ele estava falando sobre vida em outros planetas, né? Exato. Ele falou assim que tantas galáxias, né? É impossível não ter vidas em outros planetas, né? Mas tem as pessoas que acreditam na Bíblia, tá, né? Meio que queria tirar, eu falei, ops, peraí. Ele, fala, senhor Volmir, né? Eu falei assim, eu queria dizer uma coisa para você. É bom você falar daquilo que você sabe, ok? A Bíblia é uma revelação acerca da relação de Deus com o homem, terra, gente, aqui, natureza, homens, humanidade. Não está falando de extraterrestre por quê? Porque não é uma revelação para os ETs, é uma revelação para os seres humanos.
Não fala que tem, não fala que não tem, porque não é do interesse daqueles que estão aqui agora no momento. É a revelação suficiente para mim e para você. Ok? Então, vamos continuar aqui. Amém? É isso aí. Isso aí, galera. Tasca os pés. Amém? Lasca. Amanhã você chega na faculdade, você mete o pé na porta. Assim. Camiseta 100% Jesus, assim, ó. White metal, gospel, qualquer coisa. Taca o pé na porta lá, meu irmão. Sabe? Faça isso. Amém? A nona e a última. Nós aprendemos com Jonatas que a fé de um único homem é capaz de causar uma mudança em todos aqueles que estão ao seu derredor. Homens de fé podem trazer o avivamento. O que acontece? Diante da coragem e da fé de Jonatas, todo o povo, todo o exército, e aqueles que tinham fugido, e aqueles que estavam mesmo, haviam traído a nação, estavam junto com os filisteus, olhando para a coragem daquele homem, para a fé daquele homem, resolvem então encarar seus inimigos. É uma questão de honra também, né? Esse cara sozinho está encarando o exército e a gente está fugindo. Aqueles homens causam um avivamento, literalmente um avivamento em toda a nação. E a nação sai e encara e vence a guerra. Amém? Sabe, talvez você seja essa pessoa que está esperando um avivamento vir de algum lugar. Esperando que alguém aqui dentro se levante para causar uma revolução dentro dessa igreja, uma revolução nessa cidade, esperando. E talvez você seja a pessoa necessária para se posicionar hoje em Cristo Jesus e ser esse homem de fé e de coragem que vai injetar dentro dessa comunidade esse desafio, trazer um avivamento sobre essa igreja em nome de Jesus. Amém? Por isso entra no teu secreto, busque o Senhor teu Deus, para que você seja esse agente de Deus dentro dessa igreja, na sua faculdade, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem ter a unção da coragem de Jonatas sobre a sua vida? Levante a mão aqui. Amém? Quem não quer? Quer ser bundão o resto da vida? É bom mesmo. Tem que ser bundão, não tem que ter coragem nem para levantar a mão. Então bundão tem que ser mesmo. Amém? Ai, Pipe, nem para ser bundão eu tenho coragem de levantar a mão. Tem que ficar com a mão baixada mesmo. Amém? Certo? Amém? Eu quero orar para encerrar. E depois que eu orar, eu quero ter um recadinho. Eu tenho só um desafio para fazer no final aqui, mas eu quero orar primeiro. Tem ceia, né? Cadê os diáconos responsáveis que não me lembrem? Para a gente só relembrar. A fé de Jonatas é uma fé que confia em Deus e não em números. É uma fé que não teme o impossível. É uma fé que prefere morrer no campo de batalha do que se esconder em cavernas. É uma fé que não se deixa estremecer. É uma fé que proage e não reage. É uma fé que só vai para a guerra se Deus estiver com ele, ou seja, luta as batalhas de Deus. É uma fé que está disposta a escalar penhascos para vencer. É uma fé que está disposta a causar tremor nesse mundo, ao invés de ser estremecida por esse mundo. É uma fé que é capaz de causar mudança em todos aqueles que estão à sua volta. Amém? Amém? Que você seja, que você tenha em sua vida, que você saia desse lugar carregando em sua vida nessa noite um pouco do caráter, da fé e da coragem desse homem de Deus. Amém? Deus, eu quero agora consagrar esses alimentos ao teu nome. Pedir, Senhor Jesus, que eles venham nessa noite trazer à memória
o teu amor, a tua graça, o teu sacrifício em nossas vidas. Em teu nome. Amém. Sirvam-se todos, não comam. Fábio, põe uma musiquinha aí do Horde. Boa noite, igreja. Conversei com o Pipe essa semana e eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito de umas coisas que eu estava fazendo. Eu usei redes sociais como Twitter e Facebook para difamar a Gólgota. De alguma forma eu difamei a Gólgota. E é uma coisa que eu me arrependo muito. Estou vindo pedir perdão para a igreja inteira. Eu vivi de indiretas. Como uma criança, não encarei meus problemas de frente. E eu falei muita besteira no Facebook. Só faltava citar o nome das pessoas. Muitas aqui conhecem até as pessoas do quem eu falava. E eu venho pedir perdão, porque eu não aguento mais viver essa vida duas caras, sabe? E eu acabei me afastando da Gólgota por causa disso, sabe? Então, aí está. Me perdoem. Amém? Mais alguém quer pedir perdão para mim aqui? Tem medo, né? Amém. Isso é lindo, viu, Débora? Deus te abençoe, filha. Feche seus olhos. Tira um tempo para refletir acerca dele agora. Quero que todo o pensamento agora se volte para ele. Para o que ele fez por você naquele dia. Traga a memória. Pense naquela cruz. Pense nele. E agradeça. Vai agradecendo no seu coração. Vai adorando ele, louvando a ele pelo que ele fez, tem feito e ainda fará em sua vida. Jesus, eu te glorifico. Nós te glorificamos. Nós voltamos nosso pensamento agora, Senhor, para o teu feito, para aquilo que o Senhor realizou por nós naquele dia, naquela cruz. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos livrou de tantas coisas, Senhor. Obrigado porque o Senhor não permitiu que nenhum de nós conhecêssemos a morte antes de um dia ter tido um encontro pessoal e ter te recebido em nossas vidas como Senhor e Salvador. Obrigado por aquele dia, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu corpo que foi surrado, cuspido e pregado naquela cruz, Senhor. Comam do pão. E obrigado também, Senhor, por cada gota do teu sangue derramado pelos nossos pecados. Obrigado pelo teu sangue, Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Bebam do vinho. Nós te exaltamos, Senhor. Te glorificamos, Senhor, hoje e para sempre. Amém.